Quem é que tá falando? Não, eu tô quem? Beth? Hã? Beth onde? Beth? Hã? Beth Brasil? Ah, sim, Beth Brasil! Oi, Beth! Oi, Beth! Tudo bem, Beth? Ah, não sou eu mesmo, Jurandir. Não, você ligou certo. Tá. Aham. Não pode falar, é o quê? Ah, entendi. Não, sabe o que é, Beth? Não, tá, entendi. Você está me chamando para fazer uma divulgação, uma publicidade da casa de aposta online. Olha, não, tá. Não, já entendi, só você fala, só um minuto, calma. Assim, Beth, assim, eu não faço. Não, eu não faço esse tipo de coisa, não. Não é questão, não. Não é isso, não. Não, sabe o que é, Beth? É porque assim, tu pensa. É questão de caráter, entendeu? Não bate. Quanto? Não. Eu entendi, não é muito dinheiro, só que eu sei, regulamentado e tal. Só que eu fico pensando assim, né? Não dá pra fazer um negócio desse, depois botar a cabeça. Quanto, minha? Não, tá bom. Olha só, deixa eu só te falar, como eu já te falei, né? É uma questão de caráter. Tá bom, Beth? E o meu caráter não tá mesmo, né? Tá bom, querida? Beijo! Tá, me diga como quiser. Tô aqui. Tchau. 10 milhões de reais. Puta que pariu, achei engraçado, né? 10 milhões, gente, que é isso? Será? Se perguntar se ela faria, claro que Beth faria. Não faria? Beth faria. Eu não falei, você faria. Não faria não, Carlos? Não faria não por quê? Não sei, depende, né? Rapaz, isso não é dinheiro, depende. Não faria não fazer não, sabe? Porque eu prefiro continuar minha vida assim de influencer, digital influencer, porque tá bom, né? Até que a vida de digital influencer vai até quando, gente? Até quando? Será que eu devia? Ai, meu Deus, nossa, que vida cruel. Esse negócio me mata. Só agora vocês sabem, né? Que eu era casado com o Sueli. Lembra do Sueli? Olha, meu filho. Casado com o Sueli era uma maravilha, gente. Que casamento gostoso. Uma maravilha, maravilhoso. Olha, o sexo era uma delícia. Era um negócio maravilhoso. Sabe, com o tempo, né? Foi ficando meio assim, porque o custo de vida foi subindo, meu salário não aumentava, o negócio foi ficando meio estranho, tá? Não sei o que, isso ali gosta da vida boa, né? Gosta de restaurante, gosta de comer bem, viajar, fazer a unha, fazer cabelo, fazer Netflix, ela fala Netflix, Google, né? Com vídeos e tal. Eu disse, pô, assim, eu vou precisar trabalhar mais um pouquinho. Aí comecei a trabalhar, pegou um trampo de garçom, né? Já comecei a trabalhar de garçom, eu disse, pô, que maneiro, rapaz, se eu te contar, meu irmão. Tinha dia que eu servia vinho de 10 mil reais, voltava para de 10 reais, moço. Era uma loucura. E eu ficava pensando assim, na verdade o que me faltava era tempo. Tempo é tudo, né? Às vezes me sobrava um tempinho de nada, quando eu chegava em casa cansado, quebrado, e tal, não dava nem para dar um tchaca, né? Eu ficava assim, e ela me cobrando. A verdade é tempo. Gente, ouçam bem, casais, prestem atenção. O tesão morre no cansaço. Prestem atenção, procurem tempo. O tesão precisa de espaço e de tempo. Não é verdade, irmão? Olha, isso aí passou para olhar assim meio estranho. Ela, né, o negócio foi ficando meio. Ela passava, olhava meio assim. Era um olhar, não era briga, não, né? Era um olhar de dó. Era um olhar de pena. Lembra desse cara fudido, né? Sem dinheiro. Sem ter parado, sem devendo, sem coisa, mano. Um dia eu estava na cozinha, ela passou por mim, me deu uma olhada assim, falou: geralmente você já vai mais tão divertido. O patatinho procura outro patatá. Eu não dei essa resposta, né? Porque eu gosto muito da Sueli. Eu voltei, fui lavar os pratos e fiquei pensando. Na cabeça que só sabe fazer conta, o tesão começa a calcular a saída. Você sabe onde está falando? Será que eu li? Ai, Beth de novo. Alô, oi, Beth? E aí, de novo? E aí, não, também. Tá aqui conversando com você? Não, Beth, eu já entendi, querida, já entendi. Quanto? Bom, essa questão, sim, como eu te falei, você está insistindo, a questão aqui é uma questão moral.
A questão aqui nunca foi o dinheiro. Quanto? Não é um stand-up porque ele tem uma história. A gente conta a história do Jurandir. Tem elementos de stand-up, né? Porque ele usa de algumas técnicas de stand-up para falar com as pessoas e tal, mas a gente tem uma história bem construída ali. Eu já tinha cutucado o Érico uma vez para a gente fazer um projeto junto, sempre com comédia, porque eu sou muito fã do Érico, assim, né? Ele tem um humor que eu acho sensacional. E aí, eu nem estava fora do Brasil, recebi uma mensagem dele que fala assim: João, escuta, ele se chama Smart também, e ele me mandou uma mensagem, falou: estou com uma ideia de fazer um texto e tal, estou com o segundo semestre e acho que eu podia fazer alguma coisa. Eu falei: caramba, o segundo semestre está aí. Eu falei: mas o que você quer falar? Ele falou: putz, eu não sei, eu quero falar de dinheiro, de ganância, de poder, alguma coisa que fosse nesse lado, assim. Eu falei: não. Ele falou: tem até umas coisas que eu escrevi aqui e tal, não sei o quê. Eu já tinha pensado, na verdade, eu tinha começado a escrever um texto que era. Vou deixar de falar só para complementar. Eu tinha escrito um negócio falando sobre CPF, né? Porque a gente precisa de CPF para a porra toda, tudo é CPF. Se você não tem CPF, se o seu CPF está negativado, você não faz mais nada, você não compra nem pão. Né? Tem que ter o CPF está em dia. E ele falou: porque na verdade o que é o CPF? O CPF é um cadastro da pessoa física, ou seja, já é um chip antigo que todos nós carregamos. Quando você nasce, você pode fazer o CPF para saber quem é você é filho de quem, quando você vai, o que você vai fazer, o que você pode. Eu disse: porra, isso tem a ver com dinheiro, tem a ver com condição, né? É uma chave que você tem, todo mundo tem CPF, que é uma chave, literalmente agora uma chave, agora no Pix, que te dá o direito de ir para lá e para cá, ou não. E aí eu fui olhando a sigla CPF, isso significa, para mim, significava uma comédia da pessoa física. Eu falei para ele que seja uma comédia, é a comédia da pessoa física. Aí tem por aí umas coisas assim que já estavam na minha cabeça, e ele falou: tá bom. De uma semana. Volta ele com a porra do texto escrito. Eu falei: não é possível. Mas sabe por quê? Porque é um encontro. Não dá para fazer. Se eu não batesse em algum lugar, não dava. E quando ele me falou isso, eu, produtor e tal, tem um monte de projeto na gaveta. Projeto que eu já quis fazer uma vez, não deu certo. Projeto que tá lá que eu quero fazer um dia. Ele me cutuca nesse lugar do dinheiro e tudo mais. E aí, quando eu estava no colégio, gente, eu li um conto do Machado de Assis chamado A Teoria do Medalhão, que é sensacional. Que em as árvores ele diz assim: você precisa ser rico, você precisa parecer. Se você parecer rico, todo mundo vai acreditar que você é rico. Pensei: o que não é isso hoje, se não influência? O influencer influencia o quê? O que ele influencia? Ele é médico, ele é doutor do que ele influencia? Então me bateu nesse lugar. Eu falei: eu vou visitar de novo esse negócio da teoria do medalhão. A gente fala a teoria, só que atualizada para o nosso contexto. Então, na dramaturgia ali, eu mantenho a estrutura do Machado, só que eu vou colocando outras provocações de hoje em dia. Então, acho que é um mix aí. Também tem músicas, são 8 músicas, né? E a gente vai em torno dessa. E aí, o que é? O prazer de você escrever uma coisa hoje em 2025 é falar de 2025 para mim. Então, o negócio da Beth, do caráter, do dinheiro, não, eu não faria jamais. Ele fala: não é uma questão de dinheiro. Ah, não, é top. Então, essa é a coisa. Então, é nesse lugar que a gente está indo. Na verdade, a gente trabalhou junto numa peça, um produtor, né, de uma peça que eu fiz há muitos anos atrás. E eu acho muito talentoso, assim. Eu vi algumas coisas que ele fez e disse: porra, para escrever isso, o que eu estou pensando, tem que ser alguém, não que outra pessoa não pudesse escrever, uma pessoa mais velha, porque isso é muito relativo, né? Isso é muito relativo, né? Tem gente que o corpo a gente não consegue segurar, né? Tem gente que faz até cirurgia, tira a barriga, tira olho, tira cabelo, bota olho, enfim, e parece novo, mas a cabeça tem que ser uma cabeça nova, né? Eu sou muito do amanhã, do hoje, do ontem, ou seja, eu sou meio atemporal. Mas eu acho que a gente precisa muito fazer uma coisa que eu prego muito, que é o afrofuturismo, que é você trazer para o hoje o que você quer amanhã. É necessário, né? Quer seja um questionamento, quer seja uma promessa de vida melhor, uma esperança, acho que você tem que começar hoje. Eu sempre falo para não só para a minha família, né? Meus sobrinhos, meus irmãos, alguns são mais cabeça dura, eu digo: gente, eu não estou fazendo nada para os meus filhos e netos, eu estou fazendo para mim, eu quero agora, eu quero amanhã, eu quero hoje, eu quero ver hoje.
E Giovanni, eu vi nele assim, vejo um cara que consegue escrever essa ansiedade minha pela revolução que a gente tanto prega, que a gente tanto quer, um questionamento. Ele está dando resposta nenhuma, mas o pensar é necessário. Né? E a partir de começar a pensar os influencers, que tipo de gente é essa que influencia na vida da gente, direta ou indiretamente, é de extrema importância. Isso tem que ser agora. Como é que é então essa coisa de sozinho no palco, diante da plateia, e ainda cantar 8 canções? Físico você precisa ter para aguentar tudo isso? Físico? Bom. Eu acho que tem que ter vontade. Eu estou muito bom sem fazer teatro, né? Eu fui fazendo muita coisa de TV e cinema e tal. E acho que a última peça que eu fiz um musical que terminou até aqui em São Paulo, que era o Frenético Dance Inglês. Acho que foi a última peça que eu fiz, assim, antes da pandemia, isso. Antes da pandemia. E era maravilhoso, eu adorava fazer. Engraçado que eu fiz essa peça, como as últimas coisas que eu tenho feito, eu fiz mais para me divertir. Não que o assunto não fosse interessante, que tivesse um pouco de política, porque o Frenético Dance Inglês é um marco na história da música popular brasileira, da juventude brasileira, da política brasileira, começando no Rio de Janeiro. Aquela história toda de Nelson Motta e sua galera, né? As frenéticas, sei lá, que tem uma importância extrema na música, na arte brasileira. Mas aquele espetáculo eu fiz assim para me divertir pra caramba. E depois daquilo eu não fiz mais nada. E eu tô um tempão querendo fazer alguma coisa para mim, assim, portanto eu escrevi o CPF, a Comédia da Pessoa Física, que eu achava que faltava muita coisa. Né? E precisava de alguém que entrasse para completar aquilo, para um olhar mais clínico, de autor, né, e tal, e que chegasse nesse lugar. Cantar, dançar, interpretar, eu faço isso na vida, eu nasci assim. Né? As pessoas perguntam, você é baiano? Eu não sou baiano, eu sou do mundo. Eu precisava nascer necessariamente, eu nasci na Bahia, mas, aí nasci na Bahia, nasci em Salvador, nasci no Curuzu, Pelourinho. Quer dizer, em cada esquina você tem música, você tem dança, você tem, aprende a imitar a arte, imitar, você se torna depois, claro, né? Essa é uma das críticas até que eu faço na nossa peça. Todo mundo não é qualquer pessoa que é ator, né? Nem todo mundo é ator. E hoje, o digital influencer é uma influência porque fez uma história e acha que fez cena. Stories não é cena. Eu estou falando, stories não é cena. Não vai desempregar um ator fazendo stories. Ator é ator. Autor é autor. Né? Então, não é porque você batuca que você... Sabe, você pode ter uma aptidão, você pode ter um tino, você pode ter talento. E isso precisa ser trabalhado, precisa estudar. Né? Precisa aprender sobre, você nasce pronto, você nasceu pronto para quê? Você pode começar a fazer, mas a profundidade, não estou dizendo que não é possível fazer, é possível fazer, mas eu também não posso desmerecer uma pessoa que estuda para isso, que faz lá sua federal, sua faculdade, seu curso livre, na medida do possível, que estuda, se interessa, se aprofunda em determinado segmento da arte, e perde para um cara que simplesmente já aprendeu que com stories ele vai, faz a novela, faz o teatro, faz a publicidade, fica rico. Tudo bem, as pessoas podem achar que isso é legal. Eu tenho uma minha posição sobre isso. Né? Então, vir no palco, cantar 8 músicas, brincar, falar de assunto sério, fazer a plateia da risada, meio de stand-up, com o roteiro também escrito, para mim é simplesmente voltar a fazer teatro. Olá, boa tarde, Érico, é o Afrânio da Rádio Baruch. Pegando esse gancho, eu acho importante também salientar que hoje a geração que a gente vive tem esse comportamento. Até os pais, eles influenciam no sentido, vai ser influência. Quer dizer, aquela coisa do chegar a um lugar achando que não tem esforço, a coisa mais fácil, vamos fazer mais fácil, ganhar o dinheiro mais fácil. E a questão das bets também, que eu acho importante também, e do racismo estrutural, que você acaba trazendo um pouco esse tema, ou seja, através do humor, que eu acho que é muito importante a gente trazer para o teatro temas importantes, mas de uma forma mais leve. Posso falar? Eu acho que de novo, né, essa minha empreitada aí na dramaturgia, eu estou tentando trazer na dramaturgia todos esses elementos, até na construção, até da maneira como pensar a dramaturgia. Quer dizer, não adianta a gente falar assim, não, o stand-up de não sei quem está lotado e o teatro não está. Embora isso já seja uma realidade bem diferente hoje, né? Acho que está uma alegria, né? As plateias de teatro estão lindas aí. Mas tinha um pouco essa coisa, porque o stand-up, assim, pera, mas por que as pessoas estão indo lá? O que no stand-up interessa?
para a gente pensar como estrutura dramatúrgica, estrutura teatral. Então eu acho que no Bet Balance eu tive a oportunidade de ter, e aí sim, estudar um pouco a história do Érico, as coisas que o Ludo interessam, as coisas que ele já disse por aí, né? Que eu acho que tem muitas coisas legais que o Érico disse, que eu consegui ver em entrevista, eu consegui incorporar nesse personagem. E eu acho que o interessante do personagem é que a gente estava falando, não, porque o influencer tal, mas ele é o influencer. Então quer dizer, a gente não julga esse cara, porque esse cara é ele na peça. Então ele defende a ideia dele. Por que ele faz isso? Por que ele assina um contrato com a Beth? Será que ele é tão errado assim? Será que a gente não faria? Quando ele pergunta se você não assinaria, 10 milhões você faria? Entende? Então, quer dizer, é isso que pega nas pessoas. Quando você vê o depoimento vexatório daqueles influencers da CPI, você fala, não pode ser verdade isso. Não pode ser. Que os deputados vão lá e vão me pedir para tirar uma selfie com a pessoa no final. Quer dizer, é um circo. Então a gente traz alguns elementos do Brasil atual aí, que é um pouco dessa hipocrisia, que é um pouco dessa coisa da grana, que sempre está movimentando esse nosso país, e a falta dela, na maioria das vezes, e ele coloca isso de uma forma humorada, porque o Érico é esse cara na vida, então ele vai trazer esse tempero para essa história aí. E é engraçado, colaborando com o que você está falando, a gente olha o influencer, a gente não olha que, por exemplo, no caso das backs, a gente tem uma cacetada de gente no Brasil que joga isso. Tem gente que pega dinheiro emprestado para isso. Tem gente que pega dinheiro com agiota para jogar isso. Então, uma pesquisa que a gente até incluiu aqui, que 30% das pessoas que jogam bet, que jogam esses joguinhos campeonato brasileiro, 30% dessas pessoas acreditam, não acreditam só que elas estão jogando, elas acreditam que estão investindo. Elas estão investindo e aí vão perdendo. Ganhando, perdendo, quando vê, está com a corda no pescoço. Então isso que fala, né? Mas também não faço juízo de valor, não faz juízo de valor de nada, a gente só coloca em cada um que pense e tira a conclusão que quiser, porque se chegar a oportunidade de você receber 50 milhões para fazer, o que você faz? Né? Então, isso é muito importante. Quando você fala da possibilidade de a gente falar disso, o teatro é uma ferramenta. Muito tempo que a gente já conhece, né, de falar disso. Agora, se a gente perguntar, como a gente pergunta para os adolescentes, hoje acho que é só os pais que estão empurrando os filhos para esse caminho, né, para o futuro, porque esse é o futuro. Né? Mas acho que os próprios adolescentes já conceberam que talvez esse seja o melhor caminho. Né? Porque se perguntar aqui, quem estudou para estar aqui, todo mundo estudou para ser jornalista. Né, fez faculdade ou não, sei lá o que, mas aprofundou. Mas eu digo para você, para qualquer um de vocês aqui, que eu conheço um menino que não sabe nem ler direito, nunca escreveu, porque não escreve mais, mas digita, nunca escreveu, a caligrafia dele é péssima, e ele ganha mais do que você. Verdade. Isso é um paradoxo, filha da puta. Não é? E eu vou dar um exemplo meu, assim, muito particular. Eu estudei jornalismo. Eu fiz comunicação social com ênfase em jornalismo. Olha o que eu falo, a frase que eu digo. Comunicação social com ênfase em jornalismo. Isso é dos juntas, entendeu? Isso é muito antigo. E assim, é engraçado que eu saí do curso de jornalismo no meio, porque eu tive que escolher entre continuar a faculdade de jornalismo ou fazer o PAIOF. E eu fiz o PAIOF, eu escolhi fazer o PAIOF, quer dizer, foi um filme que me deu projeção do mundo, assim. Né? Em seguida eu fui contratado na Globo, não sei o que e tal. Foi uma escolha, enfim, muito bem feita, não que se eu continuasse com o jornalismo eu tivesse me fudido, mas assim que eu assim que completou o tempo, que seriam 4 anos, a rede social triturou o jornalista formado. Triturou, passou por cima, acabou com a profissão no sentido acadêmico, tá? Porque todo mundo fazia o conteúdo, esse que estava na mão de vocês aí, imediato, né? Então, esse paradoxo que a gente vive todo dia, e agora ainda acaba um parênteses aqui, talvez seja o Bet Balance 2, que eu ia dar um spoiler, mas é o seguinte, a gente pensar o que será do digital influencer com a inteligência artificial. Lá no futuro, o futuro que eu estou falando é desse meio, pô. Entendeu? Então eu acho que tudo isso são coisas para a gente pensar.
E fechando a sua pergunta, né, quando você fala disso, você pergunta para o adolescente, você quer ser o quê? Ele vai dizer o quê? YouTuber. Ele não disse psicólogo, policial, professor. Quem quer ser professor? Então, isso está muito dentro de várias estruturas que a gente está vendo aí se montando. E um último ponto que você contou, que é a questão do racismo estrutural, que é uma realidade brasileira. A gente sabe que o Brasil, não só o Brasil, o mundo é racista. Cada sociedade, cada civilização, cada povo tem seu jeito de ser racista. O Brasil tem um modo especial, particular, de ser tudo, inclusive homofóbico, inclusive machista, inclusive xenofóbico. O Brasil tem um jeito particular de ser, né? Então, quando você fala de racismo estrutural, para mim é uma questão que eu carrego, não tem como eu dizer, porque eu sou preto. Quando eu chego primeiro, minha cor grita primeiro, depois grita o artista, né? E o cara diz, você é na televisão aí, minimiza o racismo. Mas não tem como correr, né? É uma batalha diária, árdua, a gente nasce assim, porque essa é uma estrutura do Brasil, como você já falou. Só que eu tenho meu jeito, meu jogo de cintura e meu jeito de falar e combater. Eu acho que, enfim, um outro assunto, que eu acho que não cabe agora, mas se quiser a gente pode falar depois, porque eu acho que o racismo tem que ser combatido de outra forma. De uma forma mais agressiva. Porque racismo mata. Racismo mata, e mata de diversas formas. E eu, Érico Braz, acho que a gente tem que reagir de outra forma. Oi, aqui Lúcia Zanelli, do blog Sintonia SP. Giovanni, você falou do Machado de Assis, né? Ele não é tão atual como agora, que você falou uma frase muito importante. Não importa você ser rico, você tem que parecer. Porque eu cheguei a ver mãe com criança de 2 e 5 anos explorando os filhos. Então, se você pega uma mãe pobre, preta, e ela está na esquina pedindo esmola, ela perde inclusive a guarda da criança. Então eu tenho visto muita exploração infantil com relação aos influencers mirins, né? E essa história do teu personagem, eu acho importante que você fala assim, 10 milhões, 50 milhões, mas e aí, a minha moral e meu caráter, como é que fica? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa questão, né, da importância de pegar um autor do século XIX e trazer para cá, que nunca foi tão atual, e que vocês falassem também um pouquinho dessa questão de que enquanto é pobre, está na esquina pedindo esmola, é exploração, e com criança pequena sendo influencer não é. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu acho que Machado, ele, quando veio desse start do Machado na minha cabeça, o texto todo veio. Eu falei, já sei o que eu tô falando. A gente já tem um caminho forte aí. Eu acho que, como o Érico fala muito bem também, o Brasil tem um jeito especial de ser cruel com algumas coisas. Então, por que explorar a criança no farol é um crime? Por que ela fazer a influência, botar a criança lá no dia inteiro na frente do computador, do celular, não é? A gente não sabe, eu acho, não sei, né, se daria para ser de outro jeito. Agora, isso é muito novo, né? Como é que você vai punir isso, não vai punir aquilo? O Érico fala isso no texto, né? Por que aqueles influencers lá, por que aquele ator famoso, aquele jornalista esportivo, aquele outro jogador que ganha bilhões pode divulgar casa de aposta e eu não posso? Qual é a diferença? Ele é rico? Já é bilionário? Por que ele quer mais dinheiro? Mais? Fazer o que esse dinheiro? Não, ele está dando spoiler, pô. Não Porque também uma outra reflexão que daí do Érico, pessoal, física, faz uma coisa é ambição, entendeu? Essa é a ambição de conseguir, de conquistar, de coisa é ganância. E para a ambição virar ganância, é rapidinho. Então a gente vai discutir um pouco aí que limite tem isso. Tem limite. Eu posso querer isso, se eu quiser colocar em minha filha de 3 anos lá na frente do será que isso está sendo ganância da minha parte? Acho que isso não é novo também, gente. Criança na televisão, quantas não teve, né? Que nasceu na televisão. A gente pode pensar em vários casos aí, né? Sim, e tem uma coisa que eu acho importante no que você fala, e que a gente sabe. Assim como todas essas situações que são situações que elas vão ganhando nova cara, novo jeito, né? Na vida da gente, novo jeito de se apresentar. Os pensadores também. Pessoas que pensam na sociedade,
que ajudam a gente a construir pensamento crítico sobre as coisas, eles existem desde que o mundo é mundo. Você falou a gente está falando do Machado de Assis, do medalhão, mas, por exemplo, Nietzsche escreveu um negócio chamado sobre a vontade de poder. Tem um livro maravilhoso, até uma indicação, vocês vão escrever aí, indica a vontade de poder. Nietzsche fala sobre isso, a vontade de poder do ser humano. Agora, cada um tem uma vontade de poder. O brasileiro tem um tipo, uma vontade de poder que é específica. E é curioso, né? Como o brasileiro diz assim, eu estava até brincando na minha casa, mas sobre isso. Que ele diz assim, pô, quero ganhar na Mega Sena, mas não joga na Mega Sena. Não é? Eu queria um salário assim, sabe? Mas não trabalha. Basta receber um auxílio. Não trabalha, mas eu queria ser rico, não trabalha. Que supra-sumo da contradição. É muito doido. Então, esses pensadores, né, eles são fundamentais nas sociedades de qualquer época. Né? E aqui está o pensador de agora. Estou falando sério, nós somos pensadores agora. O lugar da gente, nós achamos o lugar. Assim como Machado achou dele, Nietzsche achou dele, nós achamos o nosso lugar. Nosso lugar é aqui. É no palco, fazendo teatro da nossa forma, com o nosso pensamento, sem dar resposta, ajudando as pessoas a construírem pensamento crítico sobre as coisas, inclusive esse assunto. E dizendo, e agora? Você é o quê? Você faria ou você não faria? E o que é que você acha de quem faria e faz? E o que você acha de quem não fez e não faz? Isso é um grande barato. Ouvindo músicas gostosas que tem a ver, né, com isso. Tem um repertório lindo, maravilhoso, escolhido por Giovanni, escrito junto. A peça escrita junto com esse repertório escolhido. E a gente fica feliz de poder estar contribuindo com o Machado, trazendo ele para agora, renovando esse pensamento e entregando para o futuro um questionamento. A Beth Faria. Você faria? Oi, boa tarde. Walter Lemos de da Crise Digital. E agora você mencionou as músicas, mas sobre as músicas que eu queria saber, tem 8, né? Tem alguma original? Tem canções originais? São canções já conhecidas do público? Para a gente ver o nome do espetáculo, a gente já vai direto. Canções conhecidas do público, sim. Como foram costuradas aí? Costuradas ali. Tem a ver sempre com dinheiro, com isso aí, com esse universo. A Beth é muito específica, né? Que é o ponto alto da peça, né? Quando ele topa e a letra da Beth Balanço é uma obra-prima, né? É uma música que foi escrita para o filme, né? Da Débora Bloch. Mas se você lê com esse olhar da Beth, que a gente está falando hoje, é sensacional. Você olhar com esse olhar e falar, meu Deus, como vamos comunicar tanto? E a gente vai nessa levada. Então, todas elas falam de dinheiro, de ganância, de poder. Então a gente vai de Paulinho da Viola a Ivete Sangalo, e aí tem Cartola, Skank, Tim Maia. Todas elas com essa temática do dinheiro, da esmola, do dinheiro na mão. Deixa eu dar um spoiler aí, porque é muito doido você ouvir Tim Maia há poucas décadas atrás dizer assim, não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Foda-se. Não quer dinheiro. O mundo é capitalista, porra. Esquece. Quem viajar achando que vai acabar com o capitalismo pode morrer. Porque se não morrer, vai morrer logo, sem dinheiro. Não é possível. Claro que o Tim Maia e suas particularidades amo. Necessário, o cara é necessário para o seu tempo. Mas dizer hoje, não quero dinheiro, eu quero amor sincero, isso é que eu espero. Pelo amor de God. Tem muita provocação. A peça tem muita provocação. E a gente não se dá conta do quanto a gente também vai reproduzir coisas. E a gente fala, por que eu estou falando? Hoje já tem a ver eu falar isso. Esse mundo que a gente vive hoje, consigo viver sem isso? Realmente eu estou aqui julgando o outro que fez isso? Mas se fosse batesse na minha porta ali, sério que eu não faria? Vamos botar a mão na consciência, então, só que... Ainda tem outra coisa, tem a mentira coletiva, né? A gente adora mentir coletivamente. Não, claro, nós, o X, não faríamos. A gente acha que o julgamento, né? Todo mundo. Mas no fundo está fudido, não tem nem a conta para pagar, não pagar a conta da luz, nem o aluguel, nem para comer direito, onde queria comer. Né? Então, a subjetividade, que eu acho que a gente precisa assumir um pouco mais, até nas redes sociais, que é o grande campo da mentira, seria muito bom
Seria muito bom, seria uma revolução. Eu me imponho nesse lugar, meu problema. Algumas coisas eu não falo porque às vezes eu não quero perder tempo com gente que não consegue discutir determinados assuntos. E aí eu não vou perder tempo. Cada um que vai estudar e cada um que se vire. Eu acho que se tem alguém que consegue discutir algumas coisas, eu topo. Eu não sou dono da verdade, nem sempre falo coisas que são verdadeiras, até posso dizer isso, ou que tem uma verdade absoluta, mas que abre no mínimo uma discussão. E se você é muito raso, desculpa, não tenho mais idade para isso. Né? Também aceito pessoas que saibam mais do que eu, que têm a idade mais do que eu, que já viveram mais coisas do que eu, e que tenham pensamentos diferentes. Se não tiver um pensamento diferente, talvez a gente nem comece a conversar, porque de mim baixa a mim. Né? Eu acho que a gente tem que se abrir para conversar e pensar sobre todas essas coisas uma boa. Oi pessoal da Rádio Baruch, eu Giovanni Tosi, eu sou autor e diretor do espetáculo Bete Balanço, com o Érico Braz. O Érico diverte, conta uma história super interessante sobre o Brasil de hoje, a questão das bets. Tem música, tem Caetano Veloso, tem Cartola, vocês vão se divertir muito. Sabe quando? Sábados às 11 horas no Teatro Itália. Vem, vocês vão adorar, não vão se arrepender não, espero vocês.